Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus amados, meus queridos irmãos, abençoados. Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal e hoje quero falar um pouquinho mais da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Andressa Favete, se você não me conhece. E é claro que se você não me conhece, você com certeza também não é inscrito aqui no nosso canal. Então, aproveita! Se inscreve no nosso canal, assista os nossos vídeos, curta, comenta também. Comenta, tem bastante vídeo lá para você comentar. Transmita pra gente também o que a palavra de Deus tem tocado em seu coração. Às vezes nós falamos aqui de um ponto que o Espírito Santo ministrou aos nossos corações, mas você aí é ministrado de outra forma. É muito importante você compartilhar isso com a gente também. Então comenta, tá? E não esquece, compartilha para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Cristo Jesus. Amém? Hoje eu quero falar a vocês de uma palavra que está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, tá? Evangelho de Mateus no capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos ler comigo? Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Que palavra poderosa, né, amados? Essa palavra é uma palavra muito forte. E com certeza, Jesus no deserto é uma palavra que você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida. Ela ministra muito aos nossos corações. Ela tem a nos ensinar muitas e muitas coisas, e inclusive em várias esferas da nossa vida. E todas as vezes que nós ouvimos falar nessa passagem, normalmente ela ministra aos nossos corações sobre o quanto o deserto é importante em nossas vidas. Sim, isso mesmo. O deserto é muito importante às nossas vidas. E mais especificamente falando, quando nós falamos de Jesus no deserto, nós falamos em superar, em confiar, nós falamos em descansar e muito mais, é claro. Mas hoje, especificamente, eu quero falar a vocês de algo diferente que o Senhor ministrou ao meu coração. E algo que, inclusive, é muito importante na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de seguidores de Cristo Jesus. Hoje, eu quero perguntar primeiro a vocês se vocês têm em mente o que é a sua identidade em Cristo Jesus. Quando nós nascemos, a primeira coisa que nos é dada é um nome. E a partir daí, nós ganhamos certidão, ganhamos um RG, ganhamos um CPF. Mas todo esse processo que acontece não pode dizer para nós quem seremos nós no futuro. Ele não pode dizer se seremos pessoas boas, pessoas ruins, se seremos amadas, se seremos odiadas. Ele não define o nosso caráter. Esse processo não define o nosso caráter. Para que isso aconteça, nós passamos por um processo chamado vida. E esse processo chamado vida, ele tem N percalços, ele tem vitórias, ele tem derrotas, ele tem alegrias, ele tem tristezas. E ele vem nos moldando, ele vem gerando em nós o nosso caráter. E inclusive gerando a nossa história. Então,
Com isso, eu vou perguntar a você. Qual foi a primeira coisa que o tentador falou a Jesus quando ele encontrou Jesus no deserto? Muitas vezes, quando nós nos fazemos essa pergunta, a primeira coisa que nos vem à cabeça é falar que ele falou a Jesus que Jesus transforme pedra em pão para que ele pudesse se alimentar, já que ele estava de jejum, né? 40 dias, inclusive a palavra menciona especificamente que ele teve fome. Ele veio até Jesus e falou para que Jesus transforme essas pedras em pães, para que você se alimente, é claro. Mas essa foi a primeira coisa que ele falou? Não. A primeira coisa que ele indagou a Jesus é: se você é filho de Deus. Ou seja, a primeira coisa que ele fez foi indagar a Jesus quanto à sua identidade. Ele instigou a Jesus o sentimento de dúvida, o sentimento de insegurança, ou melhor, tentou, né? Porque é Jesus. Então, primeira coisa que ele faz é: se você é realmente filho de Deus, faça com que essas pedras virem pães, salte daqui, pois os anjos irão te proteger, irão te segurar para que nada aconteça. Mas é claro que com Jesus ele caiu do cavalo, né? Mas e hoje? Se fosse comigo, se fosse com você? A gente muitas vezes não presta atenção no quanto é importante nós termos uma identidade formada em Cristo Jesus. E ele tentou lá, ele tentou antes e ele tentou muito antes. Quando ele estava, inclusive, aos céus com o nosso Deus, qual foi a coisa que o indagou a cair? Ele não saber que o lugar dele não era aquele que ele queria. Ele queria o lugar de Deus. Então, ele mais uma vez tenta tomar o lugar de Deus e dali ele é expulso. No Éden, quando ele vai lá cutucar Eva, o que ele faz? Ele instiga na Eva a identidade de ser igual a Deus. Então, desde os primórdios dos tempos, ele vem fazendo isso, meus amados. Isso não mudou, isso continua, isso permanece nos nossos dias de hoje. Até na presente era ele continua fazendo isso. Uma das coisas mais estratégicas que ele tem é essa. A primeira coisa que ele faz em nós é nos indagar, é nos instigar a nos sentirmos inseguros, a não acreditarmos em quem nós somos, a não acreditarmos no Deus que nós servimos. E a partir do momento que nós duvidamos de quem nós somos, toda e qualquer mentira que ele lançar contra a nossa vida, contra a nossa casa, nós vamos cair. Porque nós não estamos firmados nesta identidade. Nós não estamos firmados no caráter de Cristo Jesus. Então, automaticamente, qualquer mentira que ele lance contra nós, nós vamos acreditar. Então, é sobre isso que hoje nós precisamos meditar, nós precisamos refletir, nós precisamos pedir que o Espírito Santo ministre aos nossos corações. Nós temos uma identidade, meus amados, e isso é maravilhoso. Nós temos um Deus tremendo, um Deus que mandou o seu próprio Filho ao mundo para nos salvar, para morrer por mim, por você numa cruz, na qual ele não tinha por que fazer, mas ele fez isso porque ele nos ama. Então você precisa de uma prova maior do quão você é importante, de quem você é para Cristo, de quem você é para Deus. Então o Espírito Santo está sempre ali conosco, ele está sempre ali nos lapidando, ele está sempre ali nos moldando, ele está sempre ali nos ajudando. Nós só precisamos entender qual é o nosso lugar. Quem eu sou em Cristo Jesus. Amados, essa é uma estratégia que ele utiliza e ele sempre ganha quando nós duvidamos. A única coisa que ele precisa é que a gente duvide. O resto vem gradativo, é automático, vem uma coisa atrás da outra e automaticamente a gente acaba cedendo. Por quê? Porque nós não confiamos na identidade que nós temos com Cristo Jesus. Então nós precisamos entender, nós precisamos deixar o Espírito Santo ministrar aos nossos corações o quão importante nós somos
todos os dias, porque é um processo diário. Nós somos lapidados e essa identidade ela está ligada diretamente à nossa força e à nossa fé. A nossa fé no nosso Deus e naquilo que nós somos quando estamos com Ele. Então, meus amados queridos, nós precisamos ter em mente que nós somos abençoados, nós somos amados, nós somos escolhidos. Efésios, inclusive, capítulo 1, nos mencionam algumas dessas coisas que eu mencionei aqui. Se os seus irmãos quiserem dar uma conferida, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Lá ele nos fala claramente que em Cristo Jesus nós somos abençoados, nós somos amados, nós somos escolhidos, nós somos filhos, nós somos predestinadas, nós somos seladas pelo Espírito Santo e nós somos herdeiros, Nós precisamos ter essa identidade em nós, em todos os dias das nossas vidas, para que assim possamos estar firmados em Cristo e na nossa caminhada, nas nossas batalhas, nas nossas lutas, nas nossas alegrias. Nós sempre teremos, mas nós teremos firmemente a confiança de que em Deus nós somos capazes de qualquer coisa. Não porque nós podemos, mas porque Ele pode. Através do Espírito Santo, Ele faz qualquer coisa em nossas vidas. Então, meus amados, se hoje você ainda tinha alguma dúvida em seu coração, que ela caia por terra em nome de Jesus e que você seja tomado por essa firmada identidade em Cristo. Amém? E eu quero dizer para você que você seja abençoado, que você seja amado, que você tenha em mente que você é escolhido por Cristo Jesus. Amém? Fique na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.